O casamento é uma instituição social e cultural que existe há milhares de anos, com origens que remontam diferentes civilizações e períodos históricos ao redor do mundo. A sua evolução ao longo do tempo reflete as mudanças nas estruturas sociais, religiosas e legais. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre isso, casamento. Por que Centro Espírita não realiza casamentos? Vem comigo que eu vou te explicar tudo. Na Mesopotâmia e no Egito, os registros mais antigos de reuniões matrimoniais datam de cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Nessas regiões, os casamentos eram frequentemente arranjados e tinham como objetivo principal a união de famílias e a garantia da linhagem. Na Grécia e em Roma antigas, o casamento era uma união importante para a formação de cidadãos e a continuidade da família. Em Roma, o matrimônio era uma instituição legal que conferia direitos e deveres aos cônjuges. Até aqui, nada de casamento romântico por amor. A Igreja Católica desempenhou um papel fundamental na definição do casamento como um sacramento, enfatizando a sua natureza indissolúvel. Os casamentos arranjados eram comuns entre a nobreza, com objetivos de consolidar alianças políticas, econômicas e até militares. Foi só com o Iluminismo que surgiram ideias sobre o casamento como uma união baseada no sentimento nobre, como o amor, e no consentimento mútuo entre as partes. As leis matrimoniais foram se secularizando, permitindo a separação legal e o divórcio em alguns países. No século XX, movimentos pelos direitos civis, como por exemplo o movimento LGBTQIA+, impulsionou a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo em diversos países. Uma curiosidade: a palavra casamento deriva de casa, enquanto que matrimônio tem origem no latim mater, mãe. O costume do véu da noiva remonta à Grécia Antiga, onde se acreditavam que se protegia a noiva de espíritos malignos. E a tradição do buquê surgiu na Idade Média, quando as noivas carregavam ervas aromáticas para afastar o mau cheiro, uma vez que não existia no mundo ainda saneamento básico. Em resumo, o casamento é uma instituição complexa e multifacetada, com uma história rica e diversificada. As origens e evolução refletem as transformações sociais, culturais e religiosas ao longo do tempo. Mas Ed, e cadê a visão espírita do casamento? Você vai explicar por que Centro Espírita não faz casamento? Calma, pequeno gafanhoto, vou falar agora. No Espiritismo, codificado por Allan Kardec, não há realização de casamentos ou outros sacramentos religiosos nas instituições espíritas, porque a doutrina espírita não é uma religião no sentido tradicional, com rituais, cerimônias ou hierarquia clerical. O Espiritismo é uma doutrina filosófica, científica e moral baseada nos ensinamentos dos espíritos superiores e nos princípios da razão e do livre exame. Dessa forma, o foco moral é no amor e não em ritos. O Espiritismo ensina que o verdadeiro casamento é a união de almas, baseada no amor e no respeito mútuo, e não depende de uma cerimônia religiosa para ser válido. Porém, nem o Espiritismo, nem os espíritas são contra a realização de casamentos, seja civil ou religioso, realizado em igrejas ou templos. Diferente de religiões tradicionais que possuem sacerdotes e sacramentos, tais como batismo, crisma, matrimônio, o Espiritismo não tem intermediários entre Deus e os homens, nem rituais obrigatórios. Reconhece o casamento civil, sim, como suficiente para regular a união entre duas pessoas, pois considera que o compromisso moral e afetivo é muito mais importante do que um mero ritual religioso.
Cada indivíduo é responsável por suas escolhas e o Espiritismo incentiva a reflexão sobre os deveres do matrimônio, mas não impõe cerimônias. A união entre duas pessoas é vista como um laço espiritual que transcende formalidades humanas. A doutrina dos espíritos valoriza a família como base da sociedade e da evolução espiritual do ser. Muitos centros espíritas oferecem palestras e orientações sobre relacionamentos, educação dos filhos, família e compromisso moral, sempre com base nos ensinamentos de Jesus e nas leis de Deus, em especial a lei de amor, justiça e caridade. Eu já participei de casamentos entre duas pessoas espíritas que aconteceram em lugares próprios para eventos. Nessa ocasião, que era um chá da tarde, mas poderia ser um jantar, cada um dos noivos escolheram 2 palestrantes espíritas, os quais, durante as comemorações, pediram a palavra e fizeram uma palestra, cada um, sobre temas de interesse, tais como amor, laços de união, compromissos espirituais, entre outros. Eu já fui também em casamentos de espíritas em que a juíza de paz era uma palestrante espírita e nos brindou com uma linda palestra. Foi como juntar a beleza com o sagrado. Você, hein? Você é espírita e é casada ou casado? Comenta aqui como foi a sua cerimônia de casamento. Você já participou de casamento entre espíritas? Comenta aqui para eu saber. Se você está solteira ou solteiro, comente também como seria o casamento espírita dos seus sonhos. Muito obrigado para você que me acompanhou até aqui. Até o próximo vídeo.